Vejamos essa história bíblica que todo mundo conhece, Marta, Lázaro e Maria. Lázaro não era somente um colega de Jesus, Lázaro era um amigo, uma pessoa íntima. Todas as vezes que Jesus ia para Betânia, era ali que Jesus desfrutava, almoçava, dormia, comia. Amém? Jesus tinha uma intimidade com aquela família, não era um colega, era um amigo. Porém, a situação era de morte. E a morte gera crises. Existe crise pior do que a morte? Acho que não. E quem é que não está vivenciando momentos de crise? O Brasil está numa crise terrível que ninguém sabe o que quer. Desculpa, não é falar de política, mas os três poderes, executivo, legislativo e tudo mais, eu estou dizendo amplo, a sociedade, ninguém sabe. Estamos vivendo numa crise existencial do país, no mundo, recessão, inflação, alta de preço, inversão de valores, enfraquecimento da igreja, desânimo espiritual. Estamos vivendo uma das piores crises de toda a história da humanidade. A morte gera crise. E foi o que aconteceu com Lázaro. A morte de Lázaro gerou uma grande crise. E a primeira coisa que eu entendo nessa história bíblica real é que crises são inevitáveis. Não tem como fugir de crise. Hoje você está bem, amanhã você pode não estar. Hoje parece que está tudo certo, amanhã as coisas podem não estar. E tem gente que não entende. E o próprio Jesus foi enfático dizendo: olha, nesse mundo tereis aflição. O que é aflição? Crise, situações difíceis. Mas tende o quê? Bom ânimo. Então, primeiro ponto, o que eu entendo nessa história bíblica é que crises são inevitáveis. Você pode ser amigo de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus, era ou não era? Amiguíssimo. Mas isso não impediu que a crise entrasse dentro do seu lar. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Mas eu sou crente, eu sou dizimista, por quê? Lázaro é amigo de Jesus, e isso não impediu que a crise afetava a sua vida. Você está entendendo, meu amigo? Jesus pode visitar a sua casa, a sua família, e mesmo assim você passa por crise. Não é porque você é crente, que está dentro da igreja, que a tua vida não só nasce tanto para o ímpio como para o justo. Está entendendo, igreja? Então, se você pensa que por você ser seguidor de Jesus, ser um cristão, isso te ausenta de crises, eu te digo que não. Escutem, meus amados, Lázaro era muito amigo de Jesus, ficou doente. Veja que eu percebo que a crise, ela pode aumentar. A crise pode aumentar. Lázaro estava primeiro doente, e a crise, ele foi piorando, a crise foi piorando ao ponto dele morrer. Está entendendo que o problema pode aumentar? Você está entendendo que isso não te ausenta de você? Pastor, estava tão bons louvores dessa noite, pastor. Você foi trazer uma palavra, um balde d'água agora, pelo amor de Deus, prega outra coisa aí, pastor. Vira a Bíblia do outro lado, você está pegando negócio errado. Não, estou pregando aquilo que o Espírito de Deus mandou. A crise pode aumentar. A crise começou na vida de Lázaro, Marta e Maria como uma doença. Talvez uma simples gripe, que de repente virou uma pneumonia, uma covid, virou não sei o que lá, e foi piorando. Então, amado, crise, presta atenção, ela pode aumentar. Lázaro, amigo de Jesus, ficou doente. Veja que aqui nós percebemos o quê? Que crises podem aumentar. Lázaro procurou
a Bíblia não cita, eu quero que você entenda, recursos na época, claro que procurou. Alguns médicos da época, não sei se tinha médico, curandeiro, seja lá o que for, remédios, chazinhos, ou qualquer tipo de coisa. Inclusive procurou Jesus. Procurou ou procurou? Mas mesmo assim, o que aconteceu com Lázaro? Ele morreu. E aí? Lázaro procurou recursos da época, Fernando. Chá, alguns remédios, algumas coisas. E procurou até Jesus. Mas mesmo assim ele morreu. Tá difícil o negócio, hein? Crises podem piorar, igreja. Se fosse para alguém falar assim, fala por mão, você ia falar, é para você. Isso não é para mim não. Está repreendido. Isso é para nós. Maturidade espiritual. Talvez você possa dizer, pastor, olha, verdadeiramente cheguei no meu limite, pastor. Não dá mais, cara, não dá. Não tem jeito, pastor, desculpa, não tem, não cheguei no limite. Já falei com o pastor Fernando, já fiz cursinho com os casados, já fui no projeto Mais Um, já fui psiquiatra, pastor, não tem mais jeito, cheguei no meu limite. Uma resposta para você aí, querido. Mas quem sabe o seu limite é Deus. Você está entendendo, meu irmão? Não adianta você falar que chegou no teu limite. Só quem sabe o teu limite é Deus. A Bíblia diz que Deus não dá uma prova maior do que você não possa suportar. Então eu não estou aguentando. Deus sabe até onde você pode suportar. Não adianta, cheguei no meu limite. Não adianta você falar, porque só quem conhece o teu limite é Deus. Amém? Só quem conhece o teu limite é Deus. Ou o Espírito de Deus. Mas eu já sei, pastor. Já passei por tantas situações que eu disse, não vou aguentar. Mas aguentei. Amém, amém. Mas isso aconteceu. Se isso acontecer, pastor, agora eu confesso. Se aconteceu, essa vez eu morro. E aí você não morreu. Por quê? Só quem sabe o teu limite é quem? Existem horas, igreja, em que o mundo desaba em nossas cabeças. Desaba ou não desaba? Dá tudo errado. Perde emprego, as dívidas, o filho, casamento, telhado desabou, a coisa desabou tudo. A morte de Lázaro, ela desabou na cabeça de Marta e Maria. Terra mandarávias. Assim, e às vezes, nossas famílias são abaladas, são pesadas, prejuízo, doenças, percas. Então, o que a gente quer? A gente quer um alívio. A gente quer um alívio. Mas parece que a crise só aumenta. Eita Deus. E é pancada de todo lado. É ou não é? Parece que a gente quer um alívio, mas parece que a crise só aumenta e é pancada de todo lado. Quando uma coisa é outra, é pá, é pá, é pá. Aí, pastor, você não podia pregar outra coisa não, pastor? Para que nós vamos para o céu de uma vez? Eita, nunca vi a igreja tão em silêncio assim, Jesus. Meus irmãos, existem horas em que o mundo desaba em nossas cabeças mesmo. Às vezes é assim na nossa casa, na nossa família, balada, pesada, prejuízo, doença. Então a gente quer um socorro, um alívio, mas parece que a crise só aumenta, é pancada de um lado, é pancada do outro. A gente quer subir, mas parece que a gente só afunda cada vez mais. Esse texto falou justamente disso com a família de Marta, Maria e Lázaro. Aparentemente era uma causa perdida. Quem sabe você entrou aqui com uma causa perdida? Quem sabe você entrou aqui aos olhos humanos
Até espiritualmente, porque a tua fé está bem morna. Você entrou aqui com uma causa que parece que é o pastor, é pancada de todo lado, nem sei como estou aqui. Porque Deus teve misericórdia e te trouxe. Porque Deus sabe até onde você suporta. Deus conhece o teu limite. Deus conhece o teu limite. Calaia chobederácia. Deus conhece o teu limite. Canável, o teu limite. Deus conhece o meu limite. Fala que é fácil? Não, não é. Não é. Porque é um choque muito grande. Mas Deus eu te sirvo. E aí vem o quê? A revanche. Porque crente não pode pensar desse jeito. Mas a gente pensa: pô, Deus, mata lá o estuprador, mas eu não. Crise te leva a pecar. Poxa, Deus, estou na tua igreja, por que eu? E por que não aquele? Lamanderaço e de Flóvia Narávias, Rancho Bidiraço Minévia. Esse texto fala justamente disso, uma causa perdida. A morte é uma causa perdida. É ou não é? É. Porém, a forma como Jesus tratou e lidou com essa situação, meu amado, é que vai mudar a nossa história. A sua amizade, o seu amor, a sua coragem. Está entendendo? Escuta, o texto diz que Lázaro ficou doente e mandaram um recado a Jesus. Mandaram ou não mandaram? Não precisa ler, você sabe que mandaram. Lázaro ainda estava vivo, mandaram um recado. Lázaro ficou doente, mandaram um recado. Lá mandávia. E o texto diz que Lázaro ficou doente, mandaram um recado a Jesus. E é natural, a igreja, que quando estamos doentes, aflitos, desempregados, mandar recado para Jesus. Que tipo de recado a gente manda? A gente ora: Jesus, por favor. A gente ora, a gente manda recado, a gente ora, a gente jejua. A gente manda recado ou não manda? Manda. Lá mandarávia. Jesus recebeu o recado. Claro que recebeu. A Bíblia diz que ele recebeu. E o que o recado dizia? O que estava escrito? Aquele a quem tu amas está muito doente. Aquele a quem tu amas está muito doente. E quando você dobra os joelhos, você manda recado: Pai, eu não vou suportar, Pai, me cura, Senhor, olha, está piorando.